Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Jorge Gerdau Johan Peter, acionista controlador da Gerdau e nome fundamental na consolidação da companhia entre as maiores produtoras de aço do mundo. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Ele é um dos mais influentes empresários brasileiros e um dos nomes mais influentes também quando se fala na indústria do aço no mundo. Até 2006, ele presidiu a Gerdau, fundada há mais de 120 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que virou a maior produtora de aço do Brasil, com 36 mil profissionais e criada inicialmente para ser uma fábrica de pregos. Hoje é uma das maiores siderúrgicas do mundo. O nosso convidado de hoje no Show Business é Jorge Gerdau Johan Peter, acionista controlador da Gerdau. Doutor Jorge, brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio e eu gostaria de anunciar aqui no programa que o senhor acaba de lançar um livro, já disponível em todas as livrarias do país, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, A Busca. É o seu primeiro livro, totalmente focado aí nos valores que guiaram a sua trajetória extremamente notável. O que mais emocionou o senhor durante a escrita e agora também no lançamento do livro? Que realmente motivou e me emociona, vamos dizer, é ter podido construir no livro um conceito filosófico que orienta a história, de certo modo, da família, da empresa, um conceito de filosofia de valores e através desse processo também, nas diversas atividades que eu me envolvi na vida, no campo social, esportivo, cultural, todo ele movido basicamente com conceitos e valores de uma forma profunda, com uma visão social. Então, a minha felicidade é essa tentativa de construir no livro essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade de nós podermos debater sobre isso. Agora, esse título, A Busca, o senhor estava me falando há pouco que ele nasceu antes mesmo da escrita do livro. Por que A Busca? É que, na realidade, meu comportamento pessoal, até em análises sobre esse tema, meu maior fator é curiosidade, Eu movo minha atividade sempre muito baseado na curiosidade, para expandir o conhecimento técnico, qualquer aspecto humano. Então, a curiosidade. E, então, na realidade, a curiosidade se atende através da busca. Uma motivação também vem muito de que na atividade profissional, muitas vezes a gente buscava a excelência de padrão internacional, tá certo? Mas o livro não trata só do econômico, trata de uma visão ampla de conceitos e valores. Então, realmente a palavra busca veio assim quase antes de nascer ou de realmente produzir o livro. Eu disse, realmente isso corresponde à minha inquietação, ao meu pensamento. Eu estou muito feliz com o título. Então, na verdade, o livro quase se chamou A Busca pela Excelência.
Quase chamou, mas eu acho que a visão de excelência, ela não é tão abrangente, porque a excelência mistura muito já com dinheiro, interesse econômico, né? E a minha busca é mais ampla numa visão social. Doutor Jorge, a sua história se confunde com a Gerdau, sobretudo porque o senhor ajudou a empresa, ajudou não, o senhor foi extremamente fundamental para consolidar a Companhia Gaúcha como uma das maiores do mundo no setor de aço. Como é que uma empresa criada para se tornar uma fábrica de pregos, como eu anunciei no início deste bloco, se tornou uma das maiores siderúrgicas do mundo? Vamos dizer, no fundo, isso aí é consequência de uma filosofia de trabalho, de poupança e mobilização, de busca de objetivos nessa linha. Mas o interessante é que nós nascemos pela falta de matéria-prima para produzir o prego, e surgiu a oportunidade de comprar essa empresa siderúrgica rio-grandense, que foi fundada por um grupo de amigos de Getúlio Vargas e está com dificuldades. Então, nós compramos, aliás, meu pai comprou com seus amigos e sócios a siderúrgica rio-grandense para estabelecer autonomia e não dependência de arame importado, certo? E isso foi o caminho da siderúrgica, e essa possibilidade no campo da siderurgia, aí o campo é gigantesco, e foi conquistado primeiro o Rio Grande do Sul, e após essa etapa foi crescendo para as próximas etapas, Brasil lá fora, e depois de conquistar uma posição importante no Brasil, saímos mundo afora. E a gente está falando, isso é algo que me impressiona muito, né? Uma empresa com a história de vocês, uma empresa de mais de 120 anos. A gente tem uma audiência muito interessada em empreendedorismo, muito interessada em valores de uma empresa. Qual que é o segredo, Dr. Jorge, para se manter relevante no mercado durante décadas, durante 120 anos? Eu acho que isso é fruto de um comportamento filosófico de condução da empresa, tá certo? Isso também influi um pouco da história da família Gerdau, né? Que meu avô, né? Já segunda geração, fundou o Hugo. Depois o João Gerdau foi o Hugo, filho, com a fábrica de pregos. Ele já muito cedo procurou uma estrutura com relações internacionais. A minha mãe e a irmã, né, meu avô, mandou estudar na Alemanha, porque no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, só tinha primeiro grau. E ele dizia, puxa, tem que fazer minhas filhas ter o segundo grau. E elas ficaram na Alemanha para fazer o segundo grau. Então, vamos dizer, culturalmente, veio uma base já estruturada, vitoriosa da família Gerdau. Mas minha mãe casou com meu pai, que era inspetor-geral da América Latina e Espanha e Portugal do Deutsche Bank, né? Então, em 30 ele casou e ficou até a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra no banco, e aí entrou na Gerdau. E aí foi aquela sorte, né, vamos dizer, de que a minha mãe tivesse casado com um profissional com formação financeira, formação de gestão de recursos humanos, com uma visão estratégica, né, e com inquietações globais, né, pela própria vivência da América Latina toda. E isso fez com que rapidamente, então, surgiu a autonomia de produção de aço e, consequentemente, vamos dizer, o próprio processo de abertura de capital, participação dos empregados no capital da empresa. Quer dizer, é uma mentalidade extremamente moderna e que fez os 4 irmãos trabalharem dentro dessa oportunidade fantástica que a base foi construída. O senhor é um participante ativo do debate político no Brasil. É notório isso. E é muito defensor da indústria
e do liberalismo econômico. Jorge Gerdau, quais são hoje as maiores urgências do Brasil? Esse é um tema, pergunta interessantíssima, né? Porque é interessante, as empresas mais eficientes do Brasil conseguem atingir patamares de produtividade internacional no que concerne a sua responsabilidade. Agora, no todo, o Brasil, e isso é um trabalho que eu tenho me dedicado intensamente, inclusive em parceria do MBC com o governo, de fazer análise dos principais pontos de não modernização que o Brasil tem. Esse é um tema que começamos a trabalhar com o Custo Brasil no ano 2000, né? E levamos essa matéria em discussão para o Congresso. Hoje abriu uma frente de debate nisso e dentro de uma secretaria, dentro do Ministério da Indústria e Comércio, para trabalhar e discutir o atraso do Custo Brasil. Nós tratamos nesse trabalho, né, sobre 12 itens, no qual tem 4 ou 5 deles que são extremamente pesados e errados na estrutura do Brasil. O valor dessa soma desses 12 itens é 1.500 bilhões, hoje 1.700 bilhões de números macros que o Brasil tem de não competitividade em termos internacionais. Então isso passa pelo processo tributário, pelos encargos na energia, pelo sistema de tributação, intervenção de arrecadações do governo na relação contrato-trabalho, né, nos custos da logística. Então, tomando esses principais pontos, em cada um deles tem 300 ou 400 bilhões de dólares que o Brasil perde, né, por falta de competitividade. Então, nosso esforço, né, e isso vem muito da nossa vivência empresarial de analisar e competir no mundo e também pelas instalações que temos, né? Nós temos uma produção significativa nos Estados Unidos, praticamente igual a 70% do que nós produzimos no Brasil, e se você analisa esses vários fatores, o Brasil tem um atraso de 20, 30 anos na sua estrutura legislativa, negocial, para atingir patamares de produtividade igual ao mundo. Pois é, mas esse tema que o senhor está trazendo aqui no Show Business de produtividade, eu já ouvi de outros empresários que Sim. sentaram aqui nesta cadeira. Sim. O que precisa para o Brasil ser um país mais produtivo? Ele precisa mobilização entre o empresariado e o Congresso e aprovar essas modernizações, tá certo? Então, um momento interessante agora que estamos vivendo na criação da nova estrutura tributária, o IVA, tá? Esse imposto do IVA foi introduzido na França há mais de 30 anos atrás. Quando nós criamos o ICM, depois ICMS, né, é um sistema que mantém a cumulatividade dos impostos. O IVA não termina com a cumulatividade de impostos. O que faz isso? Que quando você exporta o produto, tem 0 de imposto. No nosso sistema do ICM, né, nós temos, por exemplo, no aço tem uns 6,2% de impostos que se exportam. Isso não existe no mundo, tá certo? No mundo é 0, em todos os países. E nós estamos com esse atraso, vamos dizer, uns 20, 30 anos em relação ao que o mundo fez. Eu estou falando no tema IVA, tá certo? Mas se eu tomar o contrato de trabalho no Brasil, operário nosso na empresa, se eu tomo todos os custos que eu tenho sobre a folha de pagamento, o operário leva 47,5% daquele que ele custa. E ainda quando ele vai às compras, ainda tem carga tributária elevada. Enquanto, vamos dizer, se eu pego o nosso faturamento, o custo dos empregados nos Estados Unidos, no Canadá, né, ele leva 75% do que custa para casa. Então, eu tomei agora 2 exemplos, mas eu poderia me estender aí na energia elétrica, né? O custo da energia, o Brasil tem encargos para pagar distorções estruturais, né? E isso leva também a
a fazer que o país que tem o melhor custo praticamente dos países maiores produtores de energia, tem o melhor custo do mundo, mas tem os maiores encargos. Nós praticamente dobramos o preço do custo da energia com encargos e tributos. Então, são estruturas, eu diria quase que medievais na estrutura que tem que ser resolvidos, e só em consequência de uma mobilização empresarial e congresso é que nós vamos vencer isso. Isso, como o senhor pontuou, são apenas 3 exemplos que o senhor deu, né? A gente pode avançar por muitos e muitos setores. No trabalho nós fizemos 12, mas temos 5 que são decisivos. Né? Ao longo do programa o senhor pode falar mais, sem sombra de dúvidas. O Brasil tem solução? Eu diria que tem solução. Nós temos um país, no meu entender, maravilhoso, tá certo, né? Vou dizer, é difícil encontrar um país que tem as condições naturais e o potencial igual ao Brasil, né? Inclusive, pela nossa experiência, quando eu trato a produtividade interna na fábrica, nós atingimos patamares semelhantes aos melhores do mundo, que nem nós temos nos Estados Unidos com esse, certo? Agora, quando eu entro no sistema que sai da fábrica, da relação de trabalho, e entro no sistema tributário, etc. Nos Estados Unidos, nós só temos o livro de débito, crédito e fiscal de Lux e Perkins. Eu não tenho livros fiscais. Não tem um livro fiscal. Eu tenho meia dúzia de livros fiscais. Cada estado ainda tem suas metodologias, municípios também. Então, eu trabalho na papelada fiscal com 130 especialistas no Brasil, Estados Unidos, 0. Então, esse entendimento, vamos dizer, nós temos tido avanços gradativos, mas a tarefa é enorme. Mas eu tenho convicção de que nós vamos ter que vencer isso, porque falam que a nossa reforma tributária é a 175ª. Né? Quer dizer, 174 países já fizeram antes. Eu não tenho pessoalmente a certeza desse número, mas o Brasil deveria ser no máximo o 20º ou 30º país que adotasse essa modernização, pelo seu tamanho, etc., e a importância que o país tem. Então, nós realmente... Agora, isso vem em consequência também do sistema eleitoral, que não é distrital. Então, a conexão real do mercado com o político é tudo muito distante. São fatores importantes que têm que ser trabalhados. Mas eu não perdi a esperança que nós vamos vencer essa luta. Muito bem. Nós temos uma pergunta diretamente do atual CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck, que inclusive já esteve aqui no Show Business e tem uma pergunta para o senhor. Oi, Jorge, tudo bem? Um prazer participar do programa junto com vocês e parabéns pelo lançamento do livro. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber o tanto que a história da Gerdau te inspirou em escrever esse livro. Eu tinha essa pendência já há muito tempo de escrever esse livro, mas me preocupava muito que eu não queria fazer um livro que, vamos dizer, a história da Gerdau já está em livros quando fez 100 anos, 120, né? Eu não queria fazer um livro que relatasse muito sobre a história da Gerdau. Eu queria realmente escrever um livro que pudesse ter uma colaboração nesse tema do custo Brasil, de valores, princípios. Então, a motivação está vinculada muito mais numa visão de apoio de evolução social e política global do país e não tanto em relação a uma história da Gerdau. Lógico que a vida, a história da Gerdau, ela contribui muito na construção do livro, mas eu falo de outros capítulos como a saúde, o Iberê Museu, né, Hospital Moinhos de Vento. Então são instituições que, de uma forma ou outra, na educação básica, a importância de modernizar tecnologia de educação básica, são todos campos sociais, né, que pelo tamanho e pela posição da Gerdau nós fomos trabalhando, e assim que o livro, no fundo, vamos dizer, é muito mais uma participação social de um empresário em relação às possibilidades sociais e econômicas do país. Falando em país, esse é um dos momentos do livro e o senhor defende que o Estado ele deve ser, evidentemente, mais eficiente, como defendem os grandes empresários brasileiros,
E também o Estado deve se espelhar na iniciativa privada. Agora, como isso é possível, hein? Eu acho que esse tema... Eu tenho um conceito assim relativamente simples, né, que nós devemos ter a humildade de olhar, mas tem que fazer benchmark. Você tem que olhar o mundo. Como é que hoje o mundo gerencia as estruturas do país? Então, tem que olhar como pode melhorar a educação, que é o principal ponto, mas outro ponto decisivo, a prosperidade de um país é da mesma forma como do indivíduo, da família, né, ou de uma empresa. O índice de capitalização é que define o crescimento. E nós estamos praticamente no índice de 17% sobre o PIB, como capitalização e investimento do governo. E esse número nos países de maior sucesso é sempre bastante acima de 25%. O melhor exemplo no mundo hoje é a Índia, né, que tem um índice de poupança próximo a 26%, 28% sobre o PIB, enquanto nós temos 17%. E a Índia tem conseguido sistematicamente um crescimento nessa política de 6% a 7% ao ano. Então nós temos crescimento ao redor de 2%, né, 2,5%, mas a população também cresce mais do que isso, cresceu mais do que isso nos anos 15, 20 anos atrás. Consequentemente, o crescimento econômico per capita, na realidade, é praticamente estagnado. Então, tem que se olhar os exemplos melhores do mundo e fazer benchmark, dizer como é que se faz isso. Porque se eu tomar um país que nem a Índia, que tem problemas estruturais 10 vezes mais complicados que os nossos, até por fatores de religião, etc., consegue fazer crescimento nos últimos anos de 6%, 7% ao ano. Então, esse número, né, é que é definidor para que nós realmente podemos atingir melhor o atendimento das necessidades sociais que o país precisa. O senhor é fundador de 2 importantes movimentos, né? Como o senhor citou, o MBC, né, o Movimento Brasil Competitivo, e também a ONG Todos pela Educação. Correto. Extremamente conhecida. Desde quando começou esse interesse em se engajar socialmente mesmo? O senhor, como um importantíssimo empresário brasileiro, de fundar movimentos, fundar uma ONG focada na educação? O primeiro passo, vamos dizer, internamente, já meu bisavô patrocinou o telhado da Igreja Evangélica Luterana em Aguro, né? Mas é só para mostrar, vamos dizer, um pouco de uma filosofia norte-europeia, vamos dizer, a consciência de responsabilidade social é bastante desenvolvida nesses países. Mas realmente um passo decisivo foi na década de 80, quando nós tínhamos como consultor o professor Falcone no campo de evolução metalúrgica e siderúrgica, tá certo? Ele era professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí ele foi buscar consultorias e tecnologias, né, do TQC, Total Quality Control, né, com os japoneses que tiraram isso dos Estados Unidos, do Deming, né, de como melhorar. E esse processo é um conceito de domínio de processo. E através do domínio do processo você atinge maiores produtividades. Nós, nessa década, com engenheiros nossos, acompanhamos essas visitas do Falcone ao Japão, que ele transferiu esse conhecimento. E aí foi um momento marcante nas nossas definições na Gerdau, né, de que através da capacitação e educação do nosso pessoal, nós poderíamos atingir produtividades internacionais, né? Porque quando se via, foi interessante porque um dos engenheiros nossos que acompanhou isso, quando voltou da viagem, disse: Jorge, mas como é que vocês querem atingir isso se no Japão um operário tem praticamente 12 anos de educação básica, né? E tem uma formação absoluta e ainda concursos profissionais. Quando eu vi isso, eu disse: olha, nós vamos ter que treinar e capacitar nosso pessoal, porque se nós não capacitarmos, nós não vamos chegar aos números de produtividade internacional. Então, aquilo foi, vamos dizer, esse momento de maturação e decisão por impacto dessa
desse benchmark mundial que o Falcone fez, né, nos levou e motivou de convencermos que temos que buscar treinamento e eficiência do nosso pessoal, que mesmo não tendo cursos com os níveis de lá, mas treinando, capacitando, você chega lá. Então nós temos conseguido, vamos dizer, dentro dessa capacitação e investimento, nós temos conseguido chegar a números fantásticos. Então, na realidade, por isso a minha confiança no Brasil, né, que realmente esse potencial humano nós temos. Tá? E tem talvez um ponto ainda mais global, mais importante. Nós temos conseguido, no setor primário, índices de eficiência e produtividade internacionais. O Brasil, há 20 anos, era importador ainda de alimentos. E hoje temos uma balança comercial de 400 bilhões de estoques de recursos financeiros provenientes da capacidade exportadora. E no ranking nós só temos os 10 ou mais produtos que somos o número 1 de produtor do mundo, né? Em soja, seja em milho e não sei quantos produtos mais, arroz, né? E isso veio através do esforço da nossa capacidade, da nossa gente, né? Com tecnologias também desenvolvidas no Brasil, ajustadas às realidades brasileiras. Então, nós temos o exemplo que o país tem capacidade. Então, nós estamos cheios de empresas nacionais com capacidades internacionais. Agora, a estrutura burocrática estrutural é que tem que ser vencida. O que o senhor sempre buscou num bom profissional? O que é um bom profissional para o senhor? Eu diria que o bom profissional se cria dentro do ambiente da empresa, né? Eu acho que a arte é criar condições de envolvimento emocional com participação no sucesso do trabalho, no desenvolvimento da empresa. Então, a tecnologia de gestão de recursos humanos é um fator decisivo com motivação para atingir essas possibilidades. Tendo oportunidade e motivação, o sucesso vem. E o que é um líder? Essa é uma boa pergunta, sabe? Porque eu sempre brinco assim que líder... Tem líder barulhento e tem líder silencioso. Tem essa diferença? Eu tenho essa experiência e o mundo sabe que faz essa análise, né? Isso é uma coisa de ficar louco, né? Porque eu acho que a liderança se cria, eu acho, por uma emocionalidade interna de querer atingir um resultado e mobiliza a equipe, gente, ideias, conhecimento. Então, o líder, vamos dizer, é uma figura inquieta, indócil na busca de resultados, tá certo? E isso movimenta a equipe toda. Então, quando você consegue criar num ambiente global da empresa esse espírito, você tem condições de vencer. E tem muita diferença entre o líder e CEO. Tem muito CEO que é líder, né? Sim. Agora, tem CEO que é só CEO, né? Eu diria que tem lideranças de CEO que não tem essa condição tão acentuada, né? Mas o mercado é inteligente, o CEO que não é líder não se sustenta a longo prazo. Sustenta a longo prazo, né? Olha só, mais uma vez nós estamos divulgando aqui no Show Business um lançamento editorial que é o primeiro livro, o livro do Jorge Gerdau, A Busca. O nosso espectador mais detalhista está vendo a capa e está vendo um empresário um pouco diferente, porque talvez a imagem que o senhor passa para o mercado é a imagem do homem de aço, mas muito pelo contrário, não tem algo na mão que remeta ao aço, mas tem uma prancha. Por que você escolheu aí fotografar na capa do livro uma prancha, Jorge? Eu fui talvez quase um pouco com o meu pessoal de apoio que na edição do livro, né, que estimularam essa ideia, porque uma das minhas características, que embora eu tenha um foco profissional absoluto no trabalho empresarial, né, eu no campo social e esportivo tenho várias atividades, tá certo? E eu consequentemente, vamos dizer, quase um certo choque de que
Nós, os irmãos, introduzimos o surf do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Nós estávamos construindo a usina no Rio de Janeiro, e, né, nós viajamos muito ao Rio, aí começamos a ver os primeiros surfistas brasileiros. A primeira prancha que aparece aí ainda é de madeirite, não é nem de estiropor. Vocês foram os primeiros, fomos primeiros mesmo, né? Do sul totalmente. Do sul totalmente. E no Rio de Janeiro tinha 4 pessoas que estavam fazendo surf lá, né? Não existia a prancha ainda importada. Então, com isso, nós levamos isso lá para o sul e foi a expansão. Mas eu, fora da atividade, vamos dizer, do surf, né? Eu pratiquei toda a vida hipismo com meus pais, né? Então eu também criei cavalos para atingir patamares olímpicos com medalhas. Inclusive meu filho André foi 4º classificado em Olimpíada. Fora disso, vamos dizer, no campo da cultura e da arte, nós trabalhamos na construção do Museu do Iberê, né? Também vemos trabalhos importantes de apoio ao Hospital da Santa Casa. Quer dizer, a família historicamente sempre teve uma visão de responsabilidade social grande, né? Então estendemos muito da cultura de excelência ou de perfeição nas coisas da vida empresarial para a nossa vida social, né? Agora, falando especialmente do esporte, porque eu fiz essa provocação, evidentemente, falando da prancha na capa, porque, como o senhor falou, realmente ele, família e irmãos são pioneiros aí no surf no Brasil. E tem o hipismo, como o senhor destacou também. O que o esporte representou? E também, qual que foi a importância do esporte para o seu trabalho mesmo? Eu diria que, um pouco olhando o cenário mundial, os países que fazem uma filosofia educativa que nem os Estados Unidos e nasceu principalmente na Inglaterra, né? Eu acho que o esporte é uma peça-chave no processo educativo, né? Ainda bem que temos o futebol, que já nos ajuda muito, mas de forma global, vamos dizer, quando você vê o sistema educativo nos Estados Unidos, o sistema na Inglaterra e depois a Europa como um todo também, né? Eles, através do esporte, capacitam a conjugação social, aprender a ganhar, a perder, né? Saber perder é tão importante como ganhar, né? Então, eu entendo que é um erro não ter permanecido a educação esportiva dentro dos colégios, tá certo, né? É uma falha, porque realmente a visão e a convivência social que o esporte possibilita é muito importante no desenvolvimento de uma liderança de vida. E com a ONG Todos pela Educação, fundada pelo senhor, qual que é a maior demanda, e posso chamar até qual que é a revolução que a gente pode ter na educação brasileira, até para nos tornarmos competitivos, nos tornarmos produtivos como país? Bom, eu diria que Todos pela Educação conseguiu avanços muito importantes, né? Eu continuo hoje também trabalhando ainda em tecnologias de digitalização total nos processos de educação em Porto Alegre, mas eu diria que no processo educativo, a educação básica, né, ela é decisiva para que uma base correta do início da educação é decisiva para construir. E aí nós temos, vamos dizer, tecnologicamente tido evoluções, mas no processos gerenciais, o processo político sobre a educação é extremamente falho, né? Vamos dizer, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, nós temos 50 mil professores e tem aposentados 100 mil. A relação normal seria 25, né? Vamos dizer, 2/3 trabalhando, 1/3 aposentado. Então, são distorções estruturais que têm que ser rompidas no processo de gestão de uma forma muito intensa. Então, eu diria que o processo de educação tem condições de avançar, mas é preciso definições e intervenções gerenciais, porque sem gerência não se corrige as coisas. Muito bem, nós estamos conversando com Jorge Gerdau Johan Peter,
acionista, controlador da Gerdau. Muita história, a gente só está no começo. O Show Business vai fazer uma rápida pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E a gente volta com o Show Business nesta entrevista com Jorge Gerdau, Johan Peter, acionista, controlador da Gerdau e um dos mais importantes empresários brasileiros. Jorge, como a gente falou no primeiro bloco, o senhor é um grande defensor da indústria e do liberalismo econômico. É notório, o senhor é conhecido no mercado todo por essas duas defesas. A gente falou bastante sobre liberalismo econômico, mas eu quero que o senhor fale sobre indústria brasileira. Como é que o senhor vê a indústria brasileira e, sobretudo, o que falta para ela voltar a ser grande? O processo da indústria, vamos dizer, temos que olhar o que é intramuros e o que é extramuros. Aquilo que é intramuros, que é aquilo que está sob nossa competência e liderança do empresariado, o país vai relativamente bem, no meu entender, bastante bem. Agora, quando eu trato a relação da indústria com o processo externo, né, nós caímos no mundo da burocracia, das complicações brasileiras, e que eu já mencionei o tema do custo Brasil. Então, nós temos várias frentes, né, que limitam a competitividade internacional do Brasil. Tá? Na realidade, vamos dizer, quando eu exporto uma tonelada de aço, uma tonelada de celulose, um produto petroquímico, seja o que for, eu carrego comigo os custos tributários, os custos de encargos na energia, os custos da folha de pagamento com adicionais, eu pago a estrutura de uma logística cara, cheia também de encargos. Quer dizer, eu tomo esses fatores globais e me faz com que uma indústria que intramuros é competente, ao entrar no processo extramuros, a competitividade é destruída pela burocracia e pela estrutura estatal de burocracia que existe. Então, é preciso olhar no mundo como se opera, né? Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas o Brasil realmente tem que fazer um passo de modernização. E isso é decisivo para que haja competitividade. Eu ainda gostaria de mencionar que, na estrutura do dólar, enquanto nós éramos importadores de comida, etc., a balança comercial do Brasil era muito ruim, o dólar tinha um ágio elevado que protegia a indústria. Hoje, nós temos uma balança comercial com excessos de dólar, então essa posição se inverteu. Embora especulativamente nós temos flutuações aí muito grandes do dólar, mas por outros fatores, mas na realidade essa estrutura histórica se modificou, mas nós não fizemos os ajustes, né, da competitividade desses fatores. E aí aquele número de 1,7 trilhão que tem o custo Brasil e que se compõe dessa meia dúzia de fatores principais, cada uma delas com 300, 400 milhões de dólares. Agora, qual é hoje o maior entrave para se fazer negócios no Brasil? Eu diria que hoje os investidores internacionais, quando analisam essa estrutura complexa e difícil no Brasil, eles não se entusiasmam, porque o Brasil era competitivo, mas dentro do cenário hoje, essa limitação competitiva internacional caiu. Então, nós temos que acelerar rapidamente a modernização desses meia dúzia de setores para igualar a posição da estrutura industrial brasileira às estruturas de todas as indústrias no resto do mundo moderno.
Como eu destaquei no primeiro bloco, especialmente, o Jorge Gerdau está lançando seu primeiro livro, A Busca. E eu destaquei sobre a prancha, né? Você com a prancha ali na capa do livro, né? E você me contou que você, além de ter sido um pioneiro aí na propagação do surf no Brasil, começou no Sul e se propagou no país todo, você tem um contato, eu vou chamar, de especial com o mar. Qual que é esse contato, esse diálogo com o mar? É muito, muito interessante que, quando eu começo a escrever sobre a realidade, como funciona a busca da onda, né? E aí, aí realmente me veio uma palavra que eu acho que espelha exatamente o que acontece, é o diálogo. Quem pega uma onda fica dialogando com o mar, procurando um local. Então eu levanto de manhã cedo e olho que praia vai ser a melhor pelas condições de vento e correnteza, qual ser o melhor lugar para se surfar. O segundo capítulo é quando você entra na água, eu vou procurar em que ponto tem o melhor ponto onde a onda quebra mais favoravelmente. Então, esse diálogo de curiosidade, eu chamei, então, quando a gente entra no mar, a gente dialoga com o mar. Aqui sim, aqui não, está mudando para cá e para lá. Então, eu achei interessante que o surfista, né, entra no mar e fica naquela inquietação de achar o melhor ponto, a melhor onda, né? E essa palavra diálogo, de repente a gente vê que ela em todas as nossas relações é decisiva com a natureza. Eu pratico o hipismo, o diálogo com o cavalo, mas em qualquer conflito, vamos dizer, essa reunião que nós estamos tendo, né? No fundo é um grande diálogo. É um grande diálogo, né? Então as coisas crescem e aparecem pelo diálogo das mais diversas formas. Então é muito interessante. No livro das 23 palavras, né, eu escolhi como início, né, o conceito de respeito, né? E o final com a palavra amor. Mas se eu reescrevesse, talvez eu poria uma palavra intermediária, que é diálogo. O diálogo é uma peça-chave da nossa relação humana. Bom, a gente já está falando em diálogo, vamos introduzir mais uma pessoa para dialogar com a gente nesse cenário aqui do show business, que eu estou falando do Gustavo Werneck, atual CEO da Gerdau, que fez um vídeo especial aí fazendo uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. Jorge, eu tenho mais uma pergunta sobre o título do livro, que é A Busca. A busca é a busca da excelência em tudo que você fez ao longo da sua vida? Ou tem mais alguma coisa que você ainda está buscando? Excelente pergunta do Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Realmente a pergunta é interessante e cabe, porque por que eu fiquei na palavra busca? Porque a excelência é um tema, assim, dentro da vida empresarial, é muito material, tá certo? Há uma tendência de excelência material, de resultados, lucro, etc., né? E, na realidade, a dimensão da busca, do meu entender, tem uma dimensão social, né, ambiental muito maior. Então, a palavra sem a excelência, eu acho que ela complementa mais essa minha inquietação, né, de buscar a desenvolvimento da inteligência, da capacidade humana dentro de uma visão social. E aí a busca, no meu entender, é uma palavra mais ampla, mais global. E aí eu estou convicto de que a busca no sentido amplo é muito maior e muito melhor. Jorge, o que move o senhor e moveu ao longo de toda a vida, dessa trajetória? O senhor falou há pouco aí de acordar todas as manhãs e observar qual a praia tem a melhor onda, sim, qual é o diálogo com o mar. No fim das contas, o que move o senhor na vida? Eu acho que, no fundo, é a alegria de fazer bem feito as coisas, tá certo? Mas essa inquietação de fazer bem feito e dentro de uma visão mais ampla, né, da consciência de
aquele privilégio que nós recebemos de uma boa educação, de uma boa formação, das condições favoráveis, eu acho que aí há uma conta corrente devedora que tem que ser devolvido, tá certo? Então, eu acho que isso leva, uma vez dada a dimensão, né, é a tentativa de ser útil. Né? Eu, assim, pessoalmente, vamos dizer, tenho preocupações muito com minha condição de saúde, com os exercícios, no processo de alimentação e o terceiro fator é trabalhar muito, né, para não ter muito tempo de envelhecer. Mas esses 3 pontos, o que é mais importante é a preocupação de ser útil, né? A alegria de poder colaborar e ser útil, seja no campo social, educacional, seja o que for, né? Então, eu acho que sentir-se útil no processo dá uma felicidade enorme. Então, eu no fundo, me movo muito com essa motivação, né? E eu acho que traz muita felicidade. Como é que é a sua rotina hoje? Eu levanto antes das 7, faço todos os dias um exercício das 7 às 8, tá certo? Normalmente, nas segundas-feiras, a primeira reunião que eu faço é com a minha equipe do MBC, todas segundas-feiras, né? Começamos às 8h30, tá? E aí estendemos essa reunião 1 hora, o que for necessário, para debater os problemas pendentes e os novos problemas de uma reunião. E durante a semana, conforme eu viajo ou não para São Paulo, Brasília, continuo trabalhando em projetos específicos do MBC. Fora disso, eu acompanho vários outros projetos do campo social, né? E dos quais eu faço uma participação ativa. Então, eu me movo e fico, vamos dizer, tremendamente envolvido nesses processos todos, né? E tento manter um bom tempo de leitura, sabe? Leitura? Eu gosto bastante de ler, inclusive sobre aspectos de saúde, coisas desse tipo, né? Porque eu acho que no mundo de hoje, que tem um aceleramento de desenvolvimento tecnológico rapidíssimo em tudo, né? A tentativa de se atualizar e saber o que está acontecendo no mundo e nas diversas áreas, eu acho que é um esforço importante. Qual que é o segredo da longevidade? É a utilidade, é ser útil o tempo todo? Eu diria que é uma boa motivação, né? Eu me sinto sempre profundamente motivado de poder continuar construindo, né? Realizando, participando, né? Que dá felicidade. Então, por isso que eu brinco um pouco, né? Eu tento ser útil para não ter tempo de envelhecer. São quantos anos? 87? Vou fazer 88 a semana que vem. Na semana que vem? 88 anos. Quando você vê toda essa história que a gente está acompanhando nessa edição do Show Business, né? Essa história notável, essa trajetória extraordinária, né? Dentro da Gerdau, fora da Gerdau, como um pensador até de país, né? Porque o que o senhor está falando aqui é uma ideia de país, um país ideal, um país produtivo. O que você falaria para aquele garoto de Porto Alegre, ainda menino, com esses 87 anos nas costas, Jorge? Eu acho que no fundo é um processo de maturação, né? De busca de sucesso, de sucesso naquilo que faz, seja trabalho, seja o que for, e tem que se capacitar, tem que estudar. No mundo de hoje, vamos dizer, não pode se parar de ler, estudar, porque o mundo está muito rápido, né? Vamos dizer, se esse fenômeno hoje da inteligência artificial é uma coisa... Como é que o senhor vê a inteligência artificial? Bom você falar, porque ao longo do programa você falou muito também de tecnologia, né? Nós temos que nos aliar sempre à tecnologia, né? Correto. Agora, e a inteligência artificial? Eu acho que isso é um instrumento poderosíssimo, né? E que cada passo que a gente vê hoje é uma ferramenta que dá condições de
acelerar trabalhos ou buscar informações sem limite com obtenção de... Você querendo num livro, pede um resumo de 20 páginas, você recebe, né? E aí pede um resumo de 3 páginas, você recebe, né? Então, na realidade, vamos dizer, o que a inteligência artificial pode mudar, e se trata em termos da saúde, né, de pesquisa de doenças, seja o que for, né, é um instrumental que nós estamos, no meu entender, recém começando. E vamos ter que reaprender a viver em cima disso. Ao longo do livro, eu me deparei algumas vezes com a palavra espiritualidade. Sim. O senhor é muito religioso? Eu não sei se eu posso definir que eu seja muito religioso, tá certo? Mas eu tenho eu tenho uma visão espiritualizada, tá certo, né? Vamos dizer, sem dependência demais de hoje as religiões. Eu acho as religiões absolutamente úteis e necessárias, tá certo, né? Mas quando você atinge um certo nível de espiritualidade, vamos dizer, o seu comportamento vai se aprimorando nessa linha de sentimento de poder construir e ser útil, né? Esse conceito de ser útil, vamos dizer, se você tem uma formação, uma visão espiritual, isso fica mais fácil, tá certo? Eu acho que no estágio da evolução das coisas, a espiritualização do indivíduo, acho que é tremendamente benéfica para trabalhar sempre para o bem. Mas o senhor segue alguma religião? Eu hoje sou bastante generalista. Generalista. Eu diria assim, eu tenho uma formação hoje, eu diria dá para dizer espírita, tá certo, né? Mas eu não condiciono, eu trato esse tema dentro de uma forma muito global, né? Para conjugar essa visão espiritualizada dentro de uma visão de ser extremamente útil no todo. Jorge, qual que é o legado que você quer deixar para a sua família e para o país? Não sei se eu vou conseguir deixar um legado, mas para a família, vamos dizer, a preocupação, como eu sou 4ª geração, hoje está a continuidade na 5ª geração, eu acho que é uma preocupação de continuar, que nas próximas gerações, né, continuo seguindo uma filosofia empresarial vitoriosa, né? Eu digo que se fizemos 100 anos, vamos tentar fazer mais 100. Mais 100. Mas eu diria que em relação ao que tenho de maior desafio e que me traz a maior inquietação e que tento trabalhar e ajudar, né, é conseguir levar a consciência política do país de realmente tentar atingir patamares de modernidade que o mundo já tem hoje e nós estamos atrasados, tá certo? E isso exige mudanças de estrutura e o ajustamento de comportamentos políticos, tá certo? Vamos dizer, inclusive em opiniões sobre voto distrital, coisa desse tipo, né? Que possa modernizar a nossa gestão no sentido de realmente atingirmos uma possibilidade. Eu digo assim, devíamos ter uma meta mínima nesse processo de atingir um nível de desenvolvimento econômico semelhante a Portugal, vamos dizer que seja lá de 20 e poucos mil dólares, né? Principalmente para poder atender no campo social, né? Da saúde, etc., patamares de padrão e respeito internacional. E para 2025, o senhor está otimista, está realista ou está pessimista? Eu digo em termos de ambiente de negócios no Brasil. Eu sofro uma certa inquietação, né? Porque o Brasil está vivendo um momento, vamos dizer, um pouco de improvisações, de ajustamentos econômicos, financeiros, né? E não olhando uma política de mais longo prazo. Essa deficiência, ela não é de hoje, né? Ela já vem se acentuando nos últimos anos, tá? E quando você observa assim como uma empresa, uma família tem que se conduzir, ela olha a médio e longo prazo, né? O país, eu acho que não tem feito um debate
da inteligência que quer atingir nos próximos 3 governos, 4 governos, o que é preciso fazer para nós realmente atingirmos um desenvolvimento estrutural, progressivo, repetitivo nos próximos anos, né? Esse debate não está havendo, e enquanto nós não entrarmos nele, eu acho que o processo político vai vivendo arranjos, mas não só resolvendo uma estratégia. Agora, com todas as suas andanças, né, o senhor mesmo fala, né, que vive em Brasília, vem muito para São Paulo, né, mora em Porto Alegre. A percepção do ambiente de negócios atual e a curto, médio prazo está como do setor empresarial? Eu digo que o setor empresarial até estamos vivendo momentos razoáveis, né, em termos de crescimento, etc., mas a definição política do país não está clareada, tá certo? Então, se você tomar os processos das bancadas políticas dos partidos, né, com as lideranças principais do país, nós estamos vivendo um certo momento de inquietações para criar um consenso do que realmente é prioritário e importante. Com tantos pontos que a gente se depara no seu primeiro livro, A Busca, tem amor, tem respeito, tem 23, né? 23. 23 pontos. Qual que é o mais importante para você? São as 2 palavras que eu falei, né? Eu acho que a manutenção, a palavra respeito, é decisiva em todas as relações, tá certo? De como você trabalha com o menor colaborador da empresa, não é respeito ao sistema político, as correções, quer dizer, então a palavra respeito para mim é chave. E a palavra amor, eu digo o seguinte, né? Para realmente construir, se não houver emoção de amor, de atingir o que precisamos, né, nós não chegamos lá. Qual foi a maior realização da sua vida? Acho que a maior realização, assim, em termos pessoais, provavelmente está na relação de ter capacidade de educar meus filhos com uma boa formação. Eu acho que isso é a coisa mais, talvez, mais importante, né, para que eles possam ser continuadores de uma filosofia comportamental. São quantos filhos? 5. 5 filhos? É. Quantos meninos, quantas meninas? 2 meninos, 3 meninas. 3 meninas. E qual a lição que você, ao longo da vida, mais destacou para os 5? Eu diria que é um pouco tentar transmitir para eles esse conceito de valores, né? Ter uma atitude em relação à sociedade, à comunidade, com uma consciência de responsabilidade, né? Quando a gente tem uma situação de saúde e econômica privilegiada, é preciso retornar o que nós recebemos. Você sabe que a pergunta que eu faço todos os programas, para todos os entrevistados, é sobre referência, né? Qual que é a sua referência, qual é a sua inspiração no mundo dos negócios e na vida? O senhor já foi citado aqui no programa por alguns nomes que passaram por essa cadeira, então eu não poderia deixar de perguntar, evidentemente, para o senhor, quem é a sua grande referência no mundo dos negócios e também na vida? Eu acho que a maior referência que eu tenho é a liderança da Thatcher na condução política, tá certo? Porque é uma coisa de louco. Uma são os valores conceituais bastante liberais, né? Mas é uma absoluta simplicidade, né? Então, esse ato de simplicidade, então ela, primeira-ministra, mas ela se conduzia no Congresso, assim, de uma forma absolutamente simples e natural, né? Então, essa conjugação da inteligência abstrata absoluta, mas com comportamento de simplicidade humana, isso é um show. Muito bem, nós conversamos ao longo deste programa com Jorge Gerdau Johan Peter, acionista controlador da Gerdau e que está lançando o seu primeiro livro, A Busca. Já está acostumado com as centenas de autógrafos que o senhor tem dado aí. Começou em Porto Alegre, foi para São Paulo, está acostumado? Porque eu sei que são muitos autógrafos, né?
Não cansa a mão ali de dar tanto autógrafo? No primeiro vez saí de Porto Alegre, eu voltei agora, na sexta-feira aqui em São Paulo, mas a primeira vez eu fiz essas 500 e tantas assinaturas e consegui enfrentar bem. Porque eu sei de muita gente que cansa ali, viu? Escrever ali 500, em São Paulo vai ser mais de 500. Eu brinco, eu estou acostumado a assinar cheque promissório, por isso que... Muito bem, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Meus parabéns pelo seu programa. É profundamente educativo, benéfico a todo o país. Obrigado e parabéns. Obrigado. Uma honra ouvir essas palavras suas. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu quero, antes de encerrar, fazer um convite para você. Se quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.